Hoje nós vamos falar sobre pressão intraesofágica e intraabdominal na ventilação mecânica, né? A parte da influência em si da ventilação mecânica, ela é importante, mas não é totalmente extensa, né? O mais importante é a gente entender primeiramente como que a gente vai, os conceitos, como aplicar, como medir, para a gente poder mexer nisso na prática, né? Começando primeiro pela parte da intraesofágica, a pressão intraesofágica é, de certa forma, é um procedimento simples de ser feito, né? Apenas um catéter que a gente vai colocar, que vai ser introduzido até o esôfago, ele vai medir essa pressão, que vai ser a pressão esofagiana, né? As indicações são basicamente quando em pacientes com ventilação mecânica, para a gente poder fazer o controle dessas pressões, e ela vai refletir a pressão nas vias aéreas durante todo esse ciclo respiratório, na inspiração e na expiração. Na parte da pressão esofagiânica, qual que é a relevância dela? Ela tem uma correlação muito boa com a pressão transpulmonar. Alguns estudos mostram que ela é muito parecida a ponto de ser praticamente igual à pressão transpulmonar, e outros mostram que ela tem uma certa relação, mas é mais com a variação. Então, a variação da transpulmonar vai se refletir bem na pressão esofágica. Então, a gente consegue, na maior parte dessas referências, ver não o valor absoluto como igual, tipo, a pressão transpleural está 5, não necessariamente vai estar 5 a esofágica, porém as variações que tiverem na transpulmonar vão ser refletidas bem, então conforme uma aumenta e a outra aumenta também, então com isso a gente vai conseguir ver, fazer essa avaliação na parte da mecânica respiratória. Quando a gente entende isso, a gente consegue orientar os nossos ajustes da ventilação mecânica, para a gente poder manusear a pressão que a gente vai ventilar o paciente, que algumas doenças a gente faz pressões mais baixas por ventilação por indutor, outras a gente usa uma PIP mais elevada, como na SARA, por exemplo, e não necessariamente essa PIP está sendo adequada. Se o paciente tiver uma pressão pleural, por exemplo, muito elevada, a ventilação não vai ser adequada. Então a gente tem esse mecanismo para a gente poder avaliar, mesmo com uma PIP alta, às vezes ela não está na mais indicada para o paciente, ou às vezes ela estando baixa, ela pode ser ajustada para poder se adequar melhor. Mais para frente eu vou mostrar uma formulazinha só para a gente poder entender melhor. Ela serve também para poder avaliar a questão do esforço respiratório, então a gente consegue ver ou ajustar alguns parâmetros para poder tentar melhorar as sincronias do paciente. Então o paciente às vezes está mais confortável em parâmetro de suporte e a gente consegue fazer esse ajuste baseado nessa pressão. O que a gente estima com essa pressão? Então, primeiro, para a gente entender a pressão transpulmonar, que é essa que tem a relação, que é a importância da pressão esofagiana, ela nada mais é do que a diferença entre a pressão alveolar e a pressão pleural. A pressão alveolar, quando a gente tem uma oclusão do circuito, que a gente faz essa oclusão do circuito, a gente mantém um circuito fechado, pelas leis da própria física, se o circuito está fechado, a pressão dentro de todo o circuito ela é constante. Então, a pressão alveolar, que é o alvo da gente poder calcular, como a gente não vai conseguir ver exatamente essa pressão alveolar, a gente fecha o circuito, faz esse teste de oclusão para a gente poder igualar. Então, a gente tem a pressão das vias aéreas que a gente calcula, que é a pressão de platô. Como a gente tem um circuito fechado que é a mesma pressão, essa pressão de platô vai ser a mesma que a pressão alveolar. A gente vai usar esse cálculo que a gente consegue fazer pela ventilação mecânica, no ventilador mesmo, para a gente poder fazer essa estimativa. E a pressão pleural não é tão vantajoso, né, tão factível a gente poder fazer, porque se a gente for fazer uma pressão pleural, obviamente a gente vai ter que entrar dentro da pleura. Então, se a gente fizer um processo mais invasivo para entrar lá dentro, colocar um sensor lá dentro para a gente poder, a gente corre um grande risco de fazer um pneumotórax, fazer uma heterogenia. Tem alguns estudos que fizeram alguns testes com pacientes que já estavam com dreno de tórax, né, que já estava com pneumotórax, fez um dreno por algum outro motivo, colocaram um sensor lá dentro para poder avaliar essa pressão pleural, mas também não é algo muito factível de fazer na prática clínica, porque são poucos os casos que vão se beneficiar e a relevância, a mudança de desfechos, tudo isso não foi muito alto, então a gente não consegue calcular isso.
Como que a gente vai fazer então essa medição? A gente coloca um cateterzinho, é basicamente uma sondinha bem fina, bem pequena, que a gente pode colocar tanto pela boca quanto pelo nariz. O mais comum é se usar pelo nariz. Tá? A gente vai colocar até chegar no esôfago. O local mais ideal é no terço inferior do esôfago, tá? Ali na transição do inferior para o terço médio. A gente vai colocar ele lá e ele possui os sensores que vão fazer essa avaliação da pressão esofágica durante o ciclo respiratório. Essa aqui é só um esqueminha para a gente poder, só um resuminho aqui, mas basicamente a essa posição ideal do paciente, o paciente numa posição semi-inclinada, não fala, não achei grau específico 15, 30 graus, mas todos falam que é uma posição semi ou inclinada do tronco. A gente vai fazer essa introdução da sonda pelo nariz, pela medição ele tem algumas medidas no próprio transdutor, na sonda em si, a gente vai medir entre 33 a 40 centímetros. Né? Qualquer medida entre essas, acaba colocando mais para o meio, mas qualquer medida entre essas tá bom. Vai colocar, na hora que colocar, a gente já faz a fixação para manter o lugar. A sonda lá. Quando a gente tem a sonda lá, a gente tem que fazer um teste para poder ver se a sonda está adequada. Primeiro, porque ela pode ter ido para as vias aéreas. Né? Se for para as vias aéreas, vai para a traqueia, não vai medir a pressão esofagiana. Como que a gente faz? Primeiro, a gente vai inflar o balão para manter ele lá. O balonete, só de curiosidade, ele é inflado de uma forma diferente. A gente tem que hiperinsuflar ele para ele dilatar de uma forma mais homogênea e depois a gente desinsufla ele um pouco para manter em média meio a 1 ml de ar lá dentro. Quando a gente faz isso, a gente faz esse teste da oclusão. Essa linha azul aqui seria a pressão esofagiana que a gente está medindo, vai ter que conectar no monitor específico, como se fosse uma PAI. E aqui em preto é a pressão das vias aéreas na ventilação. A gente pode perceber que é diferente, nesse quadro aqui, está diferente a pressão das vias aéreas e a pressão esofagiana. Tá bom. No caso aqui está diferente, mas se a gente tivesse duas linhas muito parecidas, como se fosse assim, né? Uma exatamente igual à outra, só que assim, duas retas aqui, então a pressão esofagiana estaria muito parecida com a pressão das vias aéreas. Ou seja, muito provavelmente ela está no esôfago. Então isso já seria um indicativo de traqueia, perdão. Estaria na traqueia, isso seria um indicativo de que está no lugar errado. O segundo que a gente consegue ter um sugestivo de que está certo. A gente pode ver que essa onda ela é toda serrilhadinha, né? Ela tem esses artefatos que são a influência dos batimentos cardíacos, né? Como o esôfago é uma cartilagem mais flácida, mais mole, ela vai tendo essas movimentações, os próprios espasmos esofagianos, eles vai ter essas alterações que são sugestivas que está no esôfago. Então a gente tem que provavelmente estar inserido no local adequado. E aí a gente faz o teste da oclusão. Quando o paciente está respirando em forma passiva, a gente faz uma pausa expiratória, os dois na verdade vai fazer uma pausa expiratória, só que aqui quando tiver em respiração passiva, a gente vai fazer uma compressão no tronco bilateralmente leve para a gente poder ver essa mudança na pressão. Então a gente vê que tanto a esofagiana, que é azul, quanto a respiratória, elas vão variar. Né? Nessa curva elas ficam iguais mesmo porque é a variação. Lembra que eu falei que o mais fidedigno é a variação dessa pressão, não o valor propriamente dito. Então você vê que elas variam de uma forma muito semelhante. Do mesmo jeito aqui na respiração ativa, a gente vai fazer essa oclusão também respiratória, vai esperar o ciclo e vai medir tudo isso. O que a gente vai ver para ver se está calibrado adequadamente? A variação, ou a diferença da variação desses dois. A gente vai calcular, vai ter os valorzinhos, né? Aqui não vai ter o valor, mas no monitor vai ter, vamos supor, 10 e 8. A gente vai fazer a relação desses dois para ver qual que é a diferença deles. Até 20% de diferença deles é considerado que está bem calibrado. Idealmente abaixo de 10, essa relação de 0,9, né, 0,9 ou 90%, seria a relação mais precisa. Quanto mais próximo de 1, mais fidedigno está a calibração. Se der mais do que 20%, tem que tirar para ver qual que é o problema, se está hiperinsuflado, hiperinsuflado, para poder fazer esse ajuste mais adequado. Né? E claramente checar os valores, né? Se o valor estiver muito alterado, provavelmente está hiperinsuflado. Se estiver mais baixo, mesmo com a variação ideal, vai estar hiperinsuflado. Né? E aí é só fixar o catéter para não perder.
qual que é a influência dessa pressão esofágica na ventilação mecânica? Como eu disse, o principal, pelos artigos, é definir uma PIP adequada para o paciente, né? Então, você vai ter lá essa pressão. A pressão transpulmonar, ela basicamente vai ser a diferença do que está dentro do que está fora, né? Da questão ali do parênquima, né? Por isso que ela é transpulmonar. Como a gente faz esse teste na oclusão no final da expiração, o que sobra ali dentro do pulmão? A pressão que sobra ali dentro é a PIP, né, que é a pressão expiratória final. E o que sobra do lado de fora, que é essa pleural, a gente vai comparar junto como se fosse tem essa relação com a esofágica. Então a gente vai calcular a PIP menos a pressão esofágica. Se a gente tem um valor negativo, significa que a pressão transpulmonar é negativa. Isso vai fazer um colabamento das vias aéreas, né? Vai ter uma atelectasia por conta dessa pressão negativa. Se a gente tem, toda vez que tiver o ciclo expiratório, o paciente vai expirar, vai ter um colabamento nessas vias aéreas. Então, colaba, estente. Isso a gente já viu que vai dar o atelectrauma, né? E por conta disso, o colapso pulmonar. Como que a gente resolve isso? Se a gente conseguir reduzir a pressão esofágica por algum motivo, resolve também. Mas basicamente o que é mais fácil a gente mexer na ventilação mecânica é aumentar a PIP, né? Que a gente vai melhorar esse atelectral. Então, valores acima, né, de zero, ligeiramente positivos, não tem um valor ali que eu achei adequado para se manter, mas basicamente valores acima de zero já são adequados, que já vão prevenir esse atelectral. Então a gente consegue avaliar a PIP, porque às vezes a PIP está alta, mas como a pressão, né, torácica, a pressão esofágica está tão elevada que não é o suficiente. Então às vezes você vê lá uma PIP de 15, 16, 18, mas na verdade está tendo atelectrauma mesmo assim, a depender do paciente, né? Então a gente consegue fazer isso. Esse ajuste ele vai ser mais focado nas regiões dependentes do pulmão, né? Que são aquelas partes mais inferiores que a gente viu na aula de Sara, que vão ser onde vai ter uma variação maior, que vai ser mais influenciada pela gravidade, pela pressão, e a gente consegue evitar nessas áreas melhor a questão da atelectasia, né? E tem esse estudo aqui do EP21, que mostra que esse ajuste da PIP baseado na pressão intraesofágica tem um resultado clínico melhor, mas não tem muita influência na mortalidade. Tem mais questão de tempo de ventilação, ajuste de parâmetro, diminuir complicações, como atelectasias ou até próprio barotrauma. Então, esse ajuste da PIP pela pressão esofágica, a gente consegue ter um resultado clínico melhor para esses pacientes, né? E aqui é só um gráfico para tentar exemplificar essa parte do atelectral, tá? A gente vê aqui na primeira foto ali a pressão esofágica, né? Igual aquela primeira figura, pressão esofágica e a pressão das vias aéreas em preto. Aqui, na pressão esofágica no fim da expiração é de 16 e a PIP de 3. Como a PIP está melhor do que a pressão esofágica, a linha aqui da pressão transpulmonar final vai ser menos 3, então vai ser uma pressão negativa. Então, todo final da expiração a gente vai ter uma pressão negativa ali dentro que vai fazer essa atelectasia. Quando a gente aumenta a PIP, você vê que a pressão aqui esofágica ela já começa a ficar praticamente ao mesmo nível da PIP, né? Nossa, oscilada, mas tendendo a ficar um pouco mais positiva. Quando a gente faz a oclusão, a gente faz o cálculo para ver, a pressão aqui no caso vai dar zero ou ligeiramente positiva, prevenindo um atelectral. Aí a gente tem também que dá para a gente fazer a medida como a gente consegue por essa forma que eu falei lá na frente, mais antes de medir a pressão do platô, tudo mais, a gente consegue ver também a medida da complacência estática do pulmão e da parede torácica. Com isso a gente vai conseguir identificar as sincronias, ver qual que é a sincronia. Não achei nenhuma foto muito boa, acho que eu achei que estava muito confuso, mas tem você consegue ver o tipo da sincronia baseado na diferença da pressão, tanto a hora que tem essa variação da pressão, se é mais para o fim da respiração, se é mais para o começo da expiração, e baseado no tempo da expiração. Às vezes a gente consegue identificar qual que é o tipo de sincronia e conseguir fazer o ajuste da ventilação mecânica só pelas curvas da pressão esofágica, né? E no estudo, esse aqui é do EP22, se eu não me engano, mostra que
a pressão esofagiana, a gente fazer essa interpretação da pressão por ele, a gente consegue ter um desempenho melhor até com o índice de Tobin, que é aquele índice de respiração superficial. Então a gente consegue ter, em alguns estudos, são estudos bem pequenos, com N bem pequeno, mas mostrou que aparentemente tem uma resposta melhor, tem um maior valor preditivo para sucesso no desmame ventilatório, né? Mas não tem nenhum estudo grande, multicêntrico, nem nada em relação. É só mais estudo observacional, opinião de especialista, nível mais fraco de evidência. Tá? A pressão esofágica, que eu achei de mais importante foi isso. E na pressão intraabdominal, que é um pouco mais sucinto, a pressão intraabdominal, né? Como o próprio nome diz, é basicamente a pressão dentro do abdômen no estado de repouso, né? Então não pode estar tendo contração muscular, não pode estar tendo esforço, não pode ter nada que faça variar, né, de atrapalhar essa medição do paciente. Então o paciente tem que estar ali sem a contração para a gente poder fazer essa avaliação do paciente. Ela vai oscilar baseado no momento do ciclo respiratório, né, que a gente tem as alterações do diafragma durante a inspiração e expiração. As pressões são diferentes, então isso vai influenciar na pressão intraabdominal também, né, que é o músculo mais importante que tem ali na parte do abdômen. O valor fisiológico que tem para esses pacientes é 5. Isso para um paciente mediano, sem nenhuma patologia, mas a gente vê que, como hoje em dia os pacientes têm muito mais pacientes obesos do que tinha antigamente, esses valores acabam sendo não tão fidedignos, porque o obeso ele tem um aumento fisiológico, digamos, um aumento mais comum dessa pressão intraabdominal, mesmo não sendo patológico, assim, de agudo. A gente tem vários métodos de avaliação, tem pelo menos 3 que são os mais comuns, só que o que é mais usado, né, também com baixo nível de evidência, o próprio artigo mostra que sim, tem várias UTIs que foi feito estudo no Brasil, Austrália, Argentina e mais uns 2 lugares que eu não lembro agora, que foram ver qual o método que os serviços usavam. Foram várias UTIs, eram 3 locais grandes que fizeram essas UTIs, pegaram os coordenadores da UTI e falavam qual que você usa. Então assim, foi estudo observacional, opinião de intensivista, de especialista, alguns coordenadores de UTI nem eram intensivistas, né? Eram mais pessoas só com experiências na UTI, mas basicamente o método que parece ter mais resultados é o da avaliação vesical, da avaliação intravesical. Por quê? É um método muito fácil de fazer, né? Então ele acabou sendo, por convenção até o momento, sendo o padrão ouro. Como que a gente vai fazer isso? O paciente tem que estar na posição supina completa, né, tem que estar a 0 graus. Não pode estar tendo a contratividade abdominal, porque se você tiver alguma coisa ali, uma contratividade, um esforço, o que for na hora, vai atrapalhar a sua pressão, então não vai ser mais fidedigna. Também tem que ser no final da expiração, que a gente elimina, na hora que sai o ar, a gente consegue equalizar ali as pressões e fazer uma medição mais adequada. E, obviamente, ser medido em milímetros de mercúrio, que é o padrão que a gente usa para medição. Dos conceitos, o que é hipertensão? A hipertensão intraabdominal é quando ela é acima de 12 milímetros. Então, a gente vai lá, mediu, deu 12 milímetros. Não pode ser uma medida única, tem que ser pelo menos 3 no intervalo de 4 a 6 horas. Quando está muito alto, eles avaliam às vezes de 1 em 1 hora, mas por consenso, 3 seguidas a gente não consegue afirmar que tem uma hipertensão intraabdominal. E a síndrome compartimental é quando estiver acima de 20. É muito comum ver nos pacientes enfermos, pacientes doentes, críticos em UTI, que essa pressão intraabdominal está mais elevada. Por vários motivos. Os pacientes às vezes têm alguma patologia abdominal, tem distensão abdominal, tem gastroparesia, isso vai levar a aumento disso. Às vezes tem próprias doenças abdominais, como o abdômen agudo. Então tudo isso vai influenciar. E como esses pacientes têm essas patologias abdominais de forma mais grave estão na UTI, é mais comum a gente ver em UTI pacientes com essa pressão intraabdominal elevada. Não é recomendado de rotina chegar um paciente na UTI e lá monitorizar a pressão intraabdominal. Embora não seja um método muito invasivo, a avaliação de rotina não mostrou nenhuma mudança de desfecho, então não mudou nada na mortalidade, desfecho clínico dos pacientes. Você chegar a monitorizar e deixar ele monitorizado. Então a gente faz para quando tem as indicações.
Quais são as indicações teóricas, né? Tem as teóricas e a gente faz mais na prática. As teóricas são essas, que quando tem os dois ou mais fatores de risco, que eu vou mostrar no próximo, na avaliação inicial do seu paciente, quando você suspeita de uma elevação de pressão intraabdominal ou falência de órgãos, principalmente na questão abdominal. O paciente está tendo insuficiência hepática, uma insuficiência renal, em teoria a gente faz. Os fatores de risco são esses, não vou ler, mas basicamente vários sintomas não muito específicos para a questão abdominal, tá? Mas o que a gente faz na prática? Quando a gente suspeita que tem alguma coisa elevando a pressão intraabdominal e isso está dando uma repercussão cardiopulmonar. Essa que é basicamente, em termos práticos, a abordagem que a gente vai fazer. Porque se a gente for pegar essas abordagens, são coisas muito comuns em UTI. Então, a gente vai praticamente monitorizar todo mundo. E como não vai mudar o desfecho, a gente acaba não fazendo. Mas basicamente no paciente que a gente suspeita que tenha um aumento da pressão intraabdominal aumentada, embora o exame clínico não seja sensível para isso, então assim, sensibilidade extremamente baixa, você pode ter um paciente que tem pressão intraabdominal elevada com exame físico normal, do mesmo jeito você pode ter o contrário. Então, não consegue ser muito sensível nem específico. Mas basicamente, se você tem uma suspeita com abdômen tenso, distendido, ou um paciente que está com o próprio abdômen agudo inflamatório, ou algum outro abdômen agudo com restrição da expansibilidade torácica, tendo hipercapnia, diminuição do volume corrente, aí a gente acaba fazendo essa monitorização. Como que a gente vai medir isso? Como eu disse, a mais comum é a medição intravesical. Por quê? Ela é mais fácil, ela é prática, é facilmente replicável. Então, com pouco treinamento, você consegue treinar a equipe a manusear isso. Então, é pouco invasivo, o custo em relação às outras é muito mais acessível. Então, a gente acaba usando essa por via de regra. Como que funciona? Basicamente, esse é o maquinário, toda a instrumentação que a gente usa. Eu achei muito parecido com uma PAI. Então a gente consegue ter algumas similaridades. Né? A gente tem uma sonda de 3 vias que a gente vai colocar intravesical, né? Vai colocar pela uretra chegando até a bexiga. Vai ter a saída que vai para o monitor, uma que vai para a solução salina, como se fosse a PAI. A diferença é que vai ter uma que vai ter que sair, né? Não vai ficar igual na PAI, que só vai ficar entrando aos pouquinhos os furos aí. A gente tem que ter uma que, como está dentro da bexiga, tem que sair a urina. Então tem essa via a mais. Tá? Basicamente, a gente vai fazer a regulagem quando conectar no monitor, a gente enche todo o equipo de solução salina, vai abrir o equipo para o ar ambiente, para a gente poder fazer o zero igual na PAI, e vai zerar essa pressão. Quando o paciente estiver a zero, não tem um consenso de altura do transdutor, se tem que ficar na altura da bacia, rente ao corpo, mais para cima, para baixo. O mais comum é deixar rente ao corpo, mas não tem nenhum consenso a isso. A gente deixa aberto para a via, zera e conecta depois e vai fazer a pressão da mesma forma. Aí ele vai medir no monitor e vai dar essa pressão para nós. Se estiver acima de 12, está elevada a pressão. Se estiver abaixo de 12, não é uma hipertensão pulmonar. E aí, baseado nisso, a gente consegue ver se está tendo alguma repercussão no paciente, né? Se está tendo diminuição do volume, diminuição da expansibilidade caixa torácica, pode ter uma diminuição do retorno venoso, alteração do débito cardíaco, alterações cardiopulmonares, e aí tudo isso vai ter baseado no aumento dessa pressão, né? E já adiantei esse slide, né? Que são as repercussões aqui que pode afetar tanto a parte da ventilação mecânica quanto ou da cardiovascular. E isso, achei mais importante. Tá errada essa referência aqui que eu esqueci de